Olá, bem-vindo a mais uma resenha de livro e hoje eu vou falar do livro O Partido, de Robson Pinheiro. Tcharam! Tem esse ar assim, sabe, meio terror e ele é um pouquinho de terror sim. Mas, na verdade, ele é baseado nas visões ou nas experiências mediúnicas do médium Robson Pinheiro. Eu gosto muito dos livros dele, eu cheguei a ler Legião, e cheguei a ler um outro que eu não lembro, e li esse daqui, tá? Esse daqui, inclusive, eu vou sortear para o pessoal da mailing do Círculo de Fantasia. Se você tiver a fim de ganhar esse livro, é só você se inscrever no circulodefantasia.com com o teu e-mail, porque já já eu vou disparar um e-mail falando de uma palavra-chave, você retorna, e entre as pessoas que retornarem, eu já vou escolher uma para ganhar esse livro aqui, tá bom? É um livro usado, porque eu li, mas tá novinho, porque eu só li uma vez também, né? Raramente eu leio. E eu tive sorte que, diferente do Biblioteca da Meia-Noite, que o Doguinho derramou algo em cima, esse aqui tá inteiraço, tá? Então eu vou falar um pouquinho dele, né, para você conhecer. Esse daqui, ele fala o seguinte: o Robson Pinheiro, ele tem uma teoria, né, de que o partido, o PT, né, no caso, seria um partido meio que umbralino, onde aquelas pessoas estariam sendo manipuladas pelo mal e tudo mais, né? Isso aqui foi escrito antes de 2018, antes da pandemia, antes da guerra da Ucrânia, antes do Bolsonaro. Na verdade, isso aqui foi escrito na época, me parece. Deixa eu até dar uma olhada aqui, ver se eu encontro a data, que aí fica mais fácil a gente se localizar também, né? Mas foi escrito na época em que a Dilma estava para cair. Ou ela caiu já. Deixa eu ver aqui se eu acho uma data daqui. Data de publicação. Não estou achando. Eu tenho esse problema, eu nunca boto data também, eu fico perdida depois. É... deixa eu ver. Tá. Estou procurando, gente, peraí. Olha, não achei uma data aqui específica. Ah, achei! Não, gente, maio de 2016, tá? A primeira edição, tá? Maio de 2016, tá? E eu acho a produção, vamos começar falando da produção. Eu acho a produção dos livros do Robson Pinheiro muito boas, tá? É uma fonte super palatável de ler. Os preços não são ruins, porque ele faz, no caso aqui, ele fez formatinho. Ele faz os capítulos assim, ó, bem diagramados, assim, dá um ar legal, entendeu? Então, e eu li bem rápido, né? É um livro que dá para ler rapidinho. É, assim, tem essas coisas assim interessantes, tá vendo? Isso daqui, por exemplo, é da própria capa. Então ele fez uma capa, engraçado que só fez em uma, né? Aí aqui ele terminou aqui, assim, né? Então eu acho assim, bem legal. Ah, não, tá assim, tá certo, desculpa. Que eu tô vendo errado. Tá, então eu acho assim, a produção muito bonita. Eu não tenho nada contra, a capa é bem legal, a capa do Legião também é bem bacana, assim, é bem bacana. Agora, o teor é uma ficção, tá? É uma ficção espírita. Eu não sei o quanto disso foi verdade, o quanto disso ele realmente teve como experiência, ou se isso realmente veio da cabeça dele, né, como uma ficção. Eu acho que veio como uma ficção mesmo, como uma história que ele queria contar. E a visão dele era essa. Não estou falando que ela está certa ou errada, tá bom? Isso aqui a gente não vai entrar nesse mérito. Mas ele tinha esta visão. Ele tinha essa visão de que lá no umbral nós tínhamos vários seres muito, digamos assim, inteligentes, espertos, astutos e que estavam prontos para dominar o Brasil por causa, sei lá, para tentar baixar a vibração de todo mundo. Então ele tinha toda essa teoria. Só que nesse livro ele se concentra numa grande reunião que tem no umbral com seres que ele chama dos draconianos. Já fico até ofendida, né? Porque vocês sabem que eu sou amiga dos dragões. E esses aqui são, no caso, dragões umbralinos, mas nem parecem dragões, não condiz com o que eu conheci dos dragões, mesmo os umbralinos, né? Parecem, sei lá, outra coisa. Mas seriam seres muito antigos e que buscam realmente esse atraso na evolução da humanidade. Ele realmente bate muito nessa tecla de que esses seres manipulando pessoas, especialmente pessoas do poder, estariam buscando
a derrocada do planeta. Porque qual é a intenção, né? A gente sempre tem que perguntar, gente, qualquer teoria de conspiração que você ouvir, você precisa se perguntar, beleza, e quem ganha com isso? Né? Porque determinadas teorias da conspiração, você olha e fala, ninguém está ganhando com isso. Quem é que está fazendo essa teoria da conspiração? Qual é o ponto? Qual é o objetivo? Você precisa ter, o vilão precisa ter o objetivo dele. A gente precisa entender o que, que ele está querendo, né? Então, assim, o objetivo seria manter a Terra numa vibração baixa para que eles tivessem acesso a ela. Porque se a Terra começar a subir de vibração, eles não conseguem mais sugar nossa energia, eles não conseguem nem mais ficar, digamos assim, neste planeta. Eles vão precisar ir embora, vão precisar ir para um planeta mais denso, que tenha mais, mais chance, né? Que tenha mais condições de existência para eles. Então, essa seria a teoria. Então, eles vão ficar tentando manter esse lugar bem baixo para que eles não tenham que sair. Então, a ideia deles é essa. E eles estariam utilizando para isso meios políticos, né? Utilizando a manipulação dos meios políticos, e aí ele vai e fala, né, do Brasil, e fala de vários seres que estariam ajudando do outro lado, que seriam seres, por exemplo, Juscelino Kubitschek, o Tancredo Neves, seriam pessoas que já teriam desencarnado, mas estariam trabalhando pelo Brasil, que teriam já tinham sua história totalmente ligada ao Brasil e estariam ali ajudando, né? E a gente acompanha, né, a gente acompanha, né, aliás, eu acho que até confundi, eu nem sei se esses aparecem nesse livro. Não tenho certeza, acho que eles podem aparecer num outro, não tenho certeza agora. Mas, enfim, nesse livro aqui, basicamente o foco é uma conferência no Umbral com esses seres super atrasados, super inteligentes, astutos, espertos, e que reúnem grandes líderes mundiais, não só presidentes, mas várias pessoas que têm poder, que têm influência nos seus países. Ele reúne essas pessoas para prestarem contas, né? E, inclusive pessoas no Brasil que estariam, né, falando, né, teriam essa função de atrasar o Brasil. E, assim, eu particularmente, eu achei o Legião mais interessante. Esse aqui eu não curti, tá? Ele realmente me pareceu mais fantasioso e muitas vezes sem sentido para mim. Para mim não funcionou, tá? Mas, como eu falei, como curiosidade, pode valer a leitura. Hoje eu acho que ele está totalmente demodé. Eu não acredito mais que as histórias contadas aqui façam sentido hoje. Não parecem fazer sentido. Mas aí a questão é: o que a gente faz? A gente lê e descarta? A gente lê e analisa? Ou a gente lê e finge demência? Eu não sei, tá? Como eu já li há muito tempo, eu não lembro de detalhes, tá? Realmente não lembro. A narrativa, ela é simples. Ela é bem simples. Basicamente, todo mundo fala igual. Não tem, assim, Os personagens, eles não possuem uma personalidade. Todos eles falam igualzinho. Então, falta um pouquinho disso também para você entender quem está falando o quê, porque todos eles falam da mesma forma. E os seres, os dragões, os draconianos, ou seja lá como ele quiser chamar, eles são muito, como é que é o nome? Caricatos. Eles são muito caricatos. Eles só falta botar a mão na cintura e fazer assim, ó. É muito caricato. Então, eu tenho uma dificuldade de conectar com esse tipo de personagem vilão, né? Que é muito caricato. Ele não parece. Eu fico na dúvida realmente se eles existem. Eu fico na dúvida. Não quer dizer que não, tá? Como eu falei, eu acho muito legal que cada um pense e analise e traga para a mesa a sua posição,
concepção, né? Eu acho interessante. Tanto que eu falei, eu continuo lendo os livros do Robinson Pinheiro, eu acho um autor muito interessante, muito rico, muito prolífero. A Casa dos Espíritos, que é a editora dele, tem uma produção magnífica, uma produção muito grande, basicamente baseada nele e com muita coisa. Então eu gosto, sabe? Mas esse livro em especial, ele realmente não chegou a me comprar. Ainda vale pela produção e pela curiosidade. Mas realmente eu fiquei olhando, né? Na época eu não tinha as informações que eu tenho hoje. Que informação, Ed? Jornal. Sim, a vida, o que está acontecendo hoje, assim, de abrir a porta e ter pessoas, famílias inteiras na rua. Eu não tinha esta informação em 2016, porque isso não estava acontecendo ainda em 2016. Então ele está aqui com uma visão, né, limitada àquele tempo. Eu não sei se a visão dele mudou hoje. Não faço a menor ideia. Tá? Eu teria que ver livros novos. Estou até curiosa. Vou até procurar livros novos dele para saber se teve alguma mudança de visão, né? Porque eu percebi, né? Isso é uma coisa que eu tenho percebido já há algum tempo. Essa que eu acho que é uma coisa que esses livros fazem muito, o livro dele. Quando você coloca toda a culpa e responsabilidade de tudo que está acontecendo em uma pessoa, uma, eu acho que a coisa é um pouco mais complexa. E acaba sendo muito frustrante para nós como pessoas não ter uma pessoa para poder fazer de Judas, para poder pendurar no pau e ficar batendo lá, sabe? Porque a gente tem que assumir que, a coisa é muito mais complexa, dois, nós temos participação nisso. Três, é difícil pra caramba para resolver. Se a gente começa a pensar nisso, a gente volta. Ah, não, é melhor botar a culpa num partido, num político, numa pessoa, num presidente, num ex-presidente, enfim, em alguém, do que assumir que existe um problema complexo, de difícil solução, e que eu faço parte deste problema e faço parte dessa solução, mas que é realmente muito mais complicado. Então, eu acredito que esse tipo de livro acaba sendo muito simplório de você achar, né? Que é como se você dissesse que uma categoria de pessoas, aquela categoria inteira, ela vai dominar o mundo, ela é responsável por todas as mazelas do mundo, ou é muito bobo, é muito infantil. Para mim, é um roteiro infantil. Você dizer, seja ela que categoria for, se for os judeus, se forem os Illuminati, se forem os maçons, não importa. Não tem uma categoria assim única que tem tanto poder. E na hora que você percebe isso, na hora que você compreende que não existe esse tipo de homogeneidade numa categoria e tanto poder numa categoria, é a hora que você fala, Jesus, então a gente está realmente no caos, a gente tem que realmente organizar essa bagunça e, meu Deus, depende da gente mesmo. É isso? Então eu vou ter que ir lá e trabalhar? A gente vai ter que ir lá e fazer escolhas melhores, estudar, tentar fazer o nosso melhor dentro da nossa área, porque também não tem como você fazer muita coisa fora, né, do teu escopo, fora do teu raio de ação, né? Às vezes a gente fica muito comovido, muito triste, muito frustrado com injustiças, com fome, com guerra, com um monte de coisa que está acontecendo em um monte de lugar do mundo, mas, gente, faz o que você pode na sua calçada. Né? Às vezes eu vejo gente às vezes se preocupando com a guerra na Ucrânia. Não que você não deva se preocupar com a guerra da Ucrânia, mas você não pode ir na Ucrânia. Pelo menos a maioria de nós não tem essa condição. E o esforço que você vai ter para ir para a Ucrânia, para ajudar alguém lá, você pode ajudar muita gente aqui. Porque tem um monte de gente precisando bem mais perto de você. Então a gente lamenta pela Ucrânia, a gente manda energia para eles, a gente faz orações, a gente faz tudo que a gente puder espiritualmente. Mas na hora da ação, sinceramente, tem muita gente precisando bem pertinho da gente. E eu tô falando, não estou falando só a nível de país, estou falando a nível, às vezes, de bairro, de rua, de cidade, de vizinho. Alguém à sua volta pode estar precisando muito mais. E a gente está lá olhando, oh meu Deus, coitados daquelas pessoas lá do outro lado do mundo. Quando tem gente ali precisando de um cobertor, um prato de comida e tudo mais. Enfim, tudo isso foi só para dizer que eu acho que a situação ela é muito mais complexa do que esse livro mostrou.
ela é muito mais, tanto lá embaixo como aqui em cima. Mas se tem uma coisa que é interessante, é você também considerar a ideia de que o umbral é realmente uma área extremamente complexa, porque é, com uma hierarquia extremamente complexa, porque é. Talvez não seja exatamente assim como ele descreveu, mas vale a pena uma investigada, vale a pena um olhar mais atento, porque como alguém que estuda espiritualidade e magia há mais de 30 anos, eu ainda fico surpresa com pessoas que ficam assim, ah, não, mas eu tô com vários problemas, então eu vou na missa. Eu vou na missa e esses problemas vão acabar. Eu vou rezar um Pai Nosso e vai acabar. Não vão acabar. Não, mas o Pai Nosso tem poder. Tem, mas existem leis universais. Ele não tem o poder naquele momento para fazer o que você quer que ele faça. Então, às vezes, a gente precisa realmente de algo mais. Então, você tem um mundo complexo no umbral e na parte aqui de cima, as pessoas ainda acreditando em milagre, contando com milagre, quando elas deveriam estudar mais, compreender mais. Até porque na hora que você lê esses livros, seja esse, seja qualquer outro, e você começa a compreender como funcionam as engrenagens do universo e funcionam também o mundo espiritual, você fica muito mais preparado. E reconhece quando você sofre um ataque espiritual e até quando você desencarna e não vai ser feito de trouxa porque você não sabe o que está acontecendo, você vai saber o que está acontecendo, entendeu? Então, basicamente, essa foi a minha impressão do livro O Partido, de Robson Pinheiro. Como sempre, como eu falei, vou repetir, eu acho as capas dessa editora muito bonitas, estou tentando mostrar assim porque a luz não está deixando, né? Eu acho elas muito interessantes, né? Muito bem feitas e a produção gráfica é muito boa. A historinha eu achei que deixou a desejar, né? Eu acho que outros livros dele estavam mais interessantes, mais embasados, mas ainda vale a pena uma leitura para quem gosta do tema. E se você gosta do tema, eu vou te convidar a receber esse livro na sua casa, sem custo nenhum. Eu só tenho esse porque eu estou fazendo isso agora. Eu leio e a menos que eu seja muito apaixonada por aquele livro, eu vou doar. Então, o livro que eu ler, eu vou passar adiante para tentar evitar o meu espírito acumulador. Tá bom? Então, é só você se inscrever no círculodefantasia.com, que já eu vou, depois de uns dias, eu vou mandar para o pessoal que estiver inscrito, né? Se você estiver vendo esse vídeo muito tempo depois que ele lançou, você ainda pode se inscrever, mas você vai concorrer a outro livro, não vai ser mais esse, tá? Esse livro por isso que eu sempre sugiro também que você sempre veja as resenhas assim que elas saírem, que aí dá tempo de você ficar atento ao seu e-mail, e vai ser sempre por e-mail, e todo mundo que responder com a palavra-chave vai estar participando daquele sorteio que eu vou fazer, e aí envio para quem for sorteado, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou e gostou de outros vídeos desse canal, eu peço que você se inscreva, curta e mostre para os amigos, né? Um super beijo. Até a próxima.